Essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashá de Noar. Noar, conhecido em português como Noé. A nossa Parashá, ela começa ali no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 9. E trazendo aqui um resumo da Parashá, nós vamos ver, quando estudarmos a Parashá, que Hashem ele vai dar uma orientação para Noé construir a arca, porque logo chegará na face da terra um grande Mabul, um grande dilúvio. Então nós vamos tratar este assunto, este ensinamento da Torá no nosso shiur, na nossa aula. E sem perca de tempo, como começa, queridos, a porção da Torá? Como começa a nossa Parashá? Gênesis, capítulo 6, verso de número 9. Estes são os descendentes de Noé. Noé era um homem justo, íntegro em sua geração. Noé, caminhava com Deus. Gênesis, capítulo 6, verso de número 9. Queridos, nessa primeira etapa, nós vamos tentar aqui interpretar o versículo de número 9 à luz da Torá, com fundamentação judaica, e vamos interpretá-lo por partes. Então, muito bem. O versículo 9 começa falando para nós: estes são os descendentes de Noé. Estes são os descendentes de Noá. Versículo 9. Queridos, o que a Torá quer nos ensinar nesse versículo? Como nós podemos interpretar o primeiro versículo da Parashá de Noar? Uma das coisas que nós percebemos aqui no versículo 9 é que a Torá, antes de mostrar a descendência de Noar, a Torá vai descrever as virtudes de Noar. Isso é bem claro para nós dentro do versículo 9. E olhando ainda para o Passuque, para o versículo 9, se você reparar em Gênesis 6, 9, você vai perceber que a Torá, ela menciona por 3 vezes o nome de Noá. Diz o versículo: estes são os descendentes de Noá. Noá era um homem justo, um tzadik em hebraico, íntegro, tamim em sua geração, e Noá caminhava com Deus. Ora, é bem claro para nós que a Torá, ela está gritando para nós, ela está enfatizando para nós o nome do personagem Noá. Então aqui surge uma pergunta: por que tanta ênfase no nome de Noé? Por que a Torá está enfatizando por 3 vezes o nome de Noá? E já que nós estamos na parte da interpretação do versículo, eu quero trazer aqui um dos maiores comentaristas da Torá, o Rashi. O que o Rashi fala para nós referente ao versículo 9? Então o Rashi explica para nós o porquê a Torá dá tanta ênfase na repetição do nome de Noá. Então o Rashi fala que a menção, a fala, o apontamento de um homem tzadik, de um homem justo, no caso Noé, é uma bênção. Parafraseando o comentário do Rashi, o Rashi está falando: a Torá está repetindo o nome de Noé por várias vezes, porque a Torá quer nos ensinar que Noá foi uma bênção. Mas em que sentido Noé foi uma bênção? O que o Rashi quer trazer para nós aqui? No sentido que Noá deixou um bom legado e deixou bons comportamentos e boas ações
como exemplo para a sua família e para as gerações posteriores. Em outras palavras, Noah teve um comportamento exemplar em sua geração. Esse é o significado. E uma das coisas interessantes é que nós, como monoteístas, como bons Bene Noah, também devemos cultivar, devemos ter bons comportamentos e fazermos deste mundo a morada do Eterno, a morada de Hashem, trazendo luz quando praticamos a vontade do Criador, a vontade de Deus, de acordo com a Torá, de acordo com a palavra do Eterno. E dentro das Escrituras, eu quero trazer mais fundamento agora. Dentro das Escrituras, nós, meus queridos, somos de fato incentivados a termos bons comportamentos. Nós que cremos na Torá, nós que servimos o Deus de Abraham, Isaac e Jacó, nós que aprendemos as 7 leis de Noah, os 7 mandamentos para os não-judeus, nós precisamos de fato termos bons comportamentos na face da terra. E as Escrituras, elas nos mostram de fato isso. Por exemplo, livro de Salmos, capítulo 15, Terrelim, capítulo 15, mostra a importância dos bons comportamentos na presença de Hashem. Está escrito: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E o próprio Salmos responde: aquele que anda sinceramente, bons comportamentos. O que pratica a justiça, bons comportamentos. E fala a verdade no seu coração, bons comportamentos. Aquele que não difama com a sua língua, bons comportamentos. Não fazer lashon hará, pecado da língua, é bom comportamento. Não faz mal ao seu próximo, bom comportamento. Nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, bom comportamento. E digo no plural, bons comportamentos. É isso que o Terrelim 15, é isso que o Salmos 15 está nos ensinando. Será que tem relação o Salmos 15 com o comentário do Rashi? Porque o Rashi fala que a Torá está elogiando Noah pelos seus bons comportamentos, pelo seu bom legado. É isso que o Rashi está falando para nós. Que Noah, de fato, ele foi um bom exemplo. Alguns comentaristas pegam o texto bíblico de Salmos, capítulo 1, que diz: bem-aventurado é o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Então, muitos comentaristas da Torá dizem que os Salmos de número 1 tem tudo a ver com Noah, tem tudo a ver com Noé, no sentido que Noah não seguiu os conselhos dos ímpios ali na sua época, ali no seu contexto. Pelo contrário, Noah, ele manteve firme, guardando os mandamentos de Deus em seu coração. A Torá fala para nós aqui, em Gênesis capítulo 6, verso 9, que Noah caminhava com Deus. E o Rashi diz que esse caminhava com Deus significa que todos os dias o Noah se esforçava para pensar e se conectar com Deus. Isso mostra as virtudes, os bons comportamentos de Noah. Noah viveu numa sociedade corrompida, mas não se corrompeu, de acordo com a Torá. E nós? E você? Quais têm sido os seus comportamentos na nossa sociedade? Quem é você na sua casa, na sua família? Quem é você lá no contexto do seu trabalho? Quem é você no trânsito? Quem é você nas adversidades?
São perguntas que precisamos refletir. A Torá fala em Bereshit, capítulo 6, verso 9, Noar era um tzadik, Noar era um homem justo, Noar era um tamim, Noar, ele era íntegro, perfeito, ele andava com Deus. São virtudes que a Torá está mostrando para nós. Como nós estamos tratando os mandamentos de Deus? Nessa época, Noa guardava 6 mitzvot que nós guardamos hoje. Ele não praticava idolatria, ele não blasfemava contra o nome de Hashem, ele não praticava relações proibidas, ele não roubava, ele não assassinava. Noa não praticava relações proibidas, repito. Ele era de fato um tzadik, um justo, um tamim, um homem íntegro na sua época. E como nós estamos tratando as 7 leis de Noa hoje? Levamos a sério? Nos esforçamos para guardá-las com mais paixão, com mais kavaná, com mais intenção? Como nós tratamos a Torá? Como nós tratamos a vontade de Deus para nossas vidas? Alguém me perguntou esses dias: o que eu de fato preciso fazer para agradar a Deus? Qual é o caminho? Me explica. O que eu devo fazer para me conectar com o Criador, com Deus, o Deus da Bíblia? Eu disse para essa pessoa: é simples. Guarde os mandamentos de Deus. Guarde a Torá. Torá é instrução. Guarde a instrução de Deus. Para os não-judeus, são 7 mandamentos. Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome do Criador, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticar atos de justiça e não maltratar os animais. Guarde esses 7 mandamentos e você vai estar agradando ao Criador, agradando a Deus. Muito simples, muito simples. Ah, mas e se eu quebrar a lei? E se eu errar? A palavra Torá, olha como faz diferença sabermos o significado da palavra Torá. Torá é instrução. E a instrução de Deus, quando nós errarmos, é fazermos techuvá, é nos arrependermos e voltarmos para Deus. Simples, simples, não tem complicação. A Torá está falando para nós de bons comportamentos. Eu quero trazer aqui uma fonte do Rabino Ginsburg, Yitzhak Ginsburg, citando algumas palavras no livro Kabbalah e Meditação para as Nações, na página 16. O Yitzhak Ginsburg, ele escreve sobre os bons comportamentos e ele cita Noé. Escreve o Yitzhak Ginsburg: um homem tzadik, um homem justo e sincero entre as pessoas da sua época. Então, o Yitzhak Ginsburg, ele fala que Noé, ele era um justo e sincero na sua época. Ele andou com Deus. Todo não-judeu, aplicando para nós agora, diz aqui o Yitzhak Ginsburg, todo não-judeu que deseja andar no caminho divino deve procurar imitar a Noé. Então veja bem, o Noé teve bons comportamentos. E o que o Yitzhak Ginsburg está falando no livro Kabbalah e Meditação para as Nações é que um não-judeu que quer andar no caminho de Deus deve procurar imitar Noé, que guardou as mitzvot, os mandamentos de Deus. Mandamentos esses que Deus deu para Adão e para Eva, lá no início da criação. Eu quero trazer mais uma fonte aqui, que de fato é um incentivo para nós refinarmos a nossa alma. Por exemplo, o nosso rabino Yaakov Gerenstad, ele fala sobre a santidade dos não-judeus. E ele fala muito claro sobre esse assunto no seu livro Guia Ben Noah, na página 64. O próprio Rav Yaakov Gerenstad,
ele fala que um não-judeu, ele fala que os Bnei Noach devem ter bons comportamentos e santidade. Disse o Rav, abre aspas, quando pesquisamos nos livros da Hassidut, e principalmente nos ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch, percebemos que é esperado de um Ben Noach algo a mais do que simplesmente o cumprimento técnico das suas 7 mitzvot. Então o que o Rav está dizendo? Que a Hassidut ensina que um Ben Noach não deve simplesmente, vou guardar os 7 mandamentos porque são leis técnicas. Não é essa a kavaná, não é essa a intenção. E o Rav conclui, pois as linguagens e termos usados nos escritos da Hassidut falam de refinamento e santidade. Então o Rav, ele está ensinando os não-judeus que guardar as 7 leis de Noah significa guardá-las com intenção, com dedicação, com amor, para um bom refinamento e santidade. Então, o que eu aprendo aqui com o nosso rabino Yaakov Gerenstad? Que quando nós guardamos a Torá, no nosso caso, os não-judeus, quando nós guardamos os 7 mandamentos, meus queridos, nós estamos em um processo de refinamento, nós estamos conectados com o Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Nós estamos nos santificando e conectados com Hashem para fazer desse mundo inferior, na linguagem da Kabbalah, a sua morada, trazendo muita luz para esse mundo. Então nós percebemos aqui pelas fontes, eu trouxe aqui o Rashi, o Yitzhak Ginsburg, o Rabino Yaakov Gerenstad, todos eles falam que nós temos que ter bons comportamentos e termos um refinamento, uma santidade no contexto a qual nós estamos vivendo. Noah era um tzadik, era um justo. Noah era tamim, ele era perfeito, íntegro na sua geração. Então Noah, sim, é um exemplo para nós. O Rambam, ele fala para nós sobre o comportamento de Noah. Por exemplo, diz o Maimônides, agora, depois que as escrituras disseram que Noé era um homem justo, o que significa que ele não era nem um homem de violência, nem um que perverteu os seus caminhos, como fizeram os culpados da sua geração, ele disse ainda que ele andou com um nome glorioso, temendo sozinho. Ele não foi atraído pelos astrólogos, encantadores e adivinhos, e certamente não pela idolatria. E ele não prestou atenção a eles, somente a Deus. Ele sempre se apegou. E ele andou no caminho que Deus escolheu e ensinou. Então, olha quantos elogios o Rambam, o Maimônides, fala de Noah para nós. Ele não seguiu a idolatria. Queridos, eu quero dizer algo aqui. Na minha experiência, eu fiquei 20 e poucos anos no sistema religioso. Sempre batia no povo judeu. Porque judeu é fariseu, é sepulcro caiado, porque os judeus vão para o inferno, não há salvação se não for pelo o falso Messias que eu pregava. Descia a ripa no povo judeu. Li alguns livros de um Tar NT que queimava, que condenava o povo judeu. Mas quando nós olhamos para a Torá, para as Escrituras, eu falo com 100% de certeza.
o povo de Israel, o povo judeu, em todo esse tempo, eles estão corretos em relação à sua crença. Eles estão aguardando o verdadeiro Mashiach e nós com eles, que ainda não veio. O Mashiach de acordo com a Torá e com os profetas. Mashiach que não é Deus e não pode ser adorado. O Messias não pode ser adorado, como é apresentado. O Mashiach, o Messias, ele é um descendente do rei Davi. Um homem que vai cumprir uma grande missão de fazer dessa terra a morada de Hashem. Eu quero dizer uma coisa. Nós não podemos seguir a idolatria. Devemos seguir aquilo que nós aprendemos desde os tempos antigos. E como pode, depois de 4.000 anos, quererem mudar a Torá? Negativo. Eu sempre ouvi uma frase do Rabino Dor Matar: pesquise, pesquise, estude. E foi estudando, pesquisando, que hoje, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, Kadosh Baruch Hu, hoje, com muita alegria no meu coração, eu sirvo um único Deus, Errad, que nunca nasceu, nunca morreu e nunca ressuscitou. Então o Rambam também fala, rasga elogios sobre Noah. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Queridos, voltando aqui no versículo 9, estes são os descendentes de Noah. O Rashi aplica esse texto fazendo uma correlação com Mishlei, Provérbios 10:7, para fundamentar a importância das boas obras. E o que fala Provérbios 10:7, Mishlei 10:7? A memória do justo será abençoada. Então, por isso que a Torá está trazendo o nome de Noah, para lembrar que ele foi um tzadik, foi um homem de boas obras, mas o nome dos perversos apodrecerá, não vai ser lembrado. Porque não amou Hashem, porque não amou a Torá, porque não serviu a Deus de verdade. De modo resumido, a Torá está nos ensinando que nossas boas ações são as nossas descendências. Você vai morrer um dia, mas a tua descendência, talvez física ou não. Se não for física, serão as tuas obras, o teu legado, as tuas boas ações. Ela vai permanecer. E a pergunta que não se cala: qual tem sido suas descendências? No sentido de bons comportamentos, de boas ações, de bom exemplo, de caminhar com Deus como Noé caminhou. Tem muitas coisas que nos distraem. Percebemos aqui o Rambam falando que Noah não se distraiu. Tantas coisas que tiram as nossas distrações, e devemos eliminá-las para nos conectarmos com Hashem, meus queridos. Essa é a verdade. E eu finalizo trazendo o Midrash Tahuma 2, falando sobre o personagem Noé e as boas ações. Então fala para nós o Midrash, e aí eu termino. Estas são as gerações de Noé, que é a parte do versículo 9 que nós estamos aqui estudando. Então, o Rav Tanhuma, filho de Abba, começou a discussão deste assunto com o versículo: o fruto do justo é uma árvore da vida, e aquele que é sábio ganha almas. Esse texto está em Provérbios, capítulo 11, verso de número 30. Então, o Midrash vai trazer uma discussão para nós. Repare bem nessa discussão. O Rav Yehudá, o levita, disse: sempre que um homem morre sem filhos, ele chora e chora. Então, um homem que morre sem filhos, ele chora e chora, porque ele fica triste, ele quer ter frutos. Por que choras? Por não teres deixado nenhum fruto nesse mundo? Você deixou frutas que são mais desejáveis do que a criança.
soberano do universo, o homem pergunta: mas que fruto eu produzi? Eu morri sem filho, mas que fruto eu produzi? O Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, responde: a Torá, você observou a Torá, sobre a qual está escrito: o fruto dos justos é uma árvore da vida. O versículo não diz que as crianças são uma árvore da vida, mas que o fruto dos justos é uma árvore da vida. Consequentemente, fala o Midrash, os descendentes mais desejáveis são suas boas obras. Por isso está escrito: estes são os descendentes de Noá. Noá era em suas gerações um homem tzadik, um homem justo de todo o coração. Então essa discussão do Midrash Tanhuma está nos ensinando o seguinte, isso é bem claro para nós, que os frutos, a nossa descendência, os frutos são nossas boas ações. Guardar os mandamentos de Hashem, fazer a sua vontade. Então nós aprendemos com essa parte da Parashá que os nossos comportamentos devem ser refinados. Na palavra do Itzhak Ginsburg, Noé é um exemplo para um não-judeu seguir. Nas palavras do Rav Yaakov, o nosso rabino, nós devemos andar em santidade e refinamento, praticando as 7 leis com todo amor e com toda a kavaná, com toda a atenção. Como nós estamos guardando? De que forma nós estamos guardando a vontade do nosso Criador? Reflita. Parashá de Noah, Shabbat Shalom, e bora trazermos luz para esse mundo. Baruch Hashem.